Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Neste frio dia, na cidade santa de Jerusalém, sim, as temperaturas voltaram a cair em nossa capital. Os termômetros marcam apenas 6 graus. E como está ventando muito, eu vou ter que segurar o suporte da câmera, mas eu não queria deixar que as intempéries climáticas me impedissem seguir compartilhando com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica. Como vocês sabem, poucas horas agora nos separam do início de novo Shabat, e o povo judeu, como eu sempre digo a todos vocês, vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá, que esse Shabat corresponde a Parashat Tzav. E a Parashat Tzav nos relata em sua narrativa que Moshe Rabbeinu instaura seu irmão Aron e seus sobrinhos, os filhos de Aron, como sacerdotes no Mishkan, os Kohanim, os sacerdotes do povo judeu. Mas a Torá não registra um evento, uma cerimônia elaborada que marque esse momento. Mas a Torá nos conta que Arão e seus filhos foram separados de Bnei Israel durante o período de uma semana. Eles foram separados, sobretudo, para que pudessem se preparar para a entrada no serviço sagrado no Mishkan, se preparar por meio de um processo de purificação. Então eu pergunto, por que esse atraso de uma semana? O que esse período propriamente dito realiza? E é preciso dizer, antes de mais nada, que essa separação de uma semana não é um evento único, mas um padrão mesmo na Torá. Pois o Talmud, numa série de Yomá, nos conta que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, também era separado por um período de uma semana antes da celebração de Yom Kippur, ou seja, ele deveria também se preparar e se purificar, né, para poder conduzir, né, Yom Kippur no Mishkan e também no Beit HaMikdash. Portanto, nós podemos dizer que a separação é mesmo uma marca de entrada no serviço divino. E qual é a importância disso, meus amigos? Talvez você esteja se perguntando aí do outro lado da câmera. É importante entender que o serviço de Hashem não é algo que alguém pode entrar ao acaso. Você vai dizer, claro, Átila, só podia atuar no Beit HaMikdash, no Mishkan, os Kohanim. E o Kohen, ele não é escolhido por uma eleição, isso é um privilégio dado à descendência de Aron. Mas a verdade é que, como nós não temos mais o Beit HaMikdash, também não temos mais o Mishkan, e a própria situação dos sacerdotes do povo judeu se encontra num estado de confusão devido ao exílio que nós enfrentamos há mais de 2000 anos, é preciso entender que a missão sacerdotal faz parte do propósito de cada judeu no mundo, mas isso requer, naturalmente, reflexão, dedicação, conhecimento profundo das Escrituras, comprometimento. Vejam, não se pode exercer a liderança no interior da comunidade judaica, seja de uma sinagoga, o rabino de uma sinagoga, ou o presidente da sinagoga no Beit Midrash, um Rosh Hashivá, um Rosh Kolel. Não se pode exercer qualquer liderança no interior da comunidade judaica da noite para o dia ou do dia para a noite. Isso requer enormes anos de estudo intensivo da Torá. Num processo que combina esse estudo, né, com auto-reconhecimento, com auto-aperfeiçoamento, naturalmente, com a melhora das atitudes pessoais desse judeu, do seu comportamento, da retificação de suas midot, seus traços de personalidade, mas, sobretudo, do seu desejo verdadeiro de servir a Deus e de servir aos Bnei Israel. É verdade que é um privilégio ser um Kohen, mas é um privilégio também ser judeu. Mesmo que, metaforicamente falando, cada um de nós deva exercer uma função sacerdotal, porque a natureza do povo judeu é ser um povo de sacerdotes, eu devo dizer, e não com alegria, que o mundo judaico sofre enormemente com os pseudo-Kohanim, aqueles que se autonomeiam como tal, mal preparados, hipócritas, alguns até pomposos. E saibam, meus amigos, que a barba não faz um judeu, muito menos um rabino. Além
da preparação a que eu me referi, que envolve reflexão, dedicação, conhecimento, anos de estudo na Torá, melhora das características pessoais, é preciso que exista uma separação. O aspecto da separação é fundamental. Isso significa dizer que as nossas lideranças, um rabino não é arroz de festa. É verdade que todos nós vivemos na sociedade em geral e no ambiente social que nos cerca. Mesmo nós, que eu, por exemplo, que vivo num bairro religioso na cidade santa de Jerusalém, mas eu trabalho numa fábrica que tem judeus que não são religiosos, que tem não judeus. Todos nós, né, compartilhamos ambientes sociais onde está fortemente presente a impureza. Mas para ser um judeu é preciso ser firme, é preciso ter uma certa capacidade de se separar da sociedade, mesmo estando inserido na sociedade. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Atila, o que exatamente isso significa? Significa não seguir os modismos que formatam as sociedades em que nós vivemos, o pensamento, a sociabilidade de cada um de nós. Um exemplo disso na forma de se vestir. A Torá não diz como cada judeu deve se vestir, exceto quando ela exorta respeito ao princípio da modéstia. Mas é muito suspeito alguém que busca exercer um rabinato, uma liderança no interior da comunidade judaica ou promover o estudo da Torá e não tenha um cuidado, um rigor, né, imenso com a forma como se apresenta, com a forma como se veste naturalmente também, e sobretudo com aquilo que ele diz. Se afastar dos elementos corrosivos da impureza que abundam nas sociedades, e mesmo aqui em Israel, eu preciso dizer isso, mesmo aqui, eu não preciso ir muito longe do bairro religioso onde eu vivo para mergulhar nesse estado de impureza. É preciso ser capaz de defender sozinho, se for necessário, aquilo que é certo, aquilo que está identificado com os valores da moralidade da Torá para a nossa geração, para as futuras gerações. Eu devo dizer que tenho experimentado isso nos últimos anos, tenho experimentado muito essa posição de alguém que defende sozinho certas posições no interior das redes sociais, um local altamente tóxico, altamente corrosivo, com elementos de impureza, que vocês sabem muito bem a que eu me refiro. O judeu, ele pode estar inserido na sociedade, mas ele precisa de alguma forma também estar separado. O judeu precisa ser firme na defesa dos valores da Torá, tanto no âmbito privado, no seio da sua família, onde ele compartilha o melhor da sua existência, mas também no âmbito público, nas ruas, no seu local de trabalho, em todos os ambientes sociais que ele vive, sem que essa coerência esteja presente e que ele tenha esse compromisso de separação no sentido de estar no interior da sociedade, mas não se comportar segundo o senso comum rebaixado dessa sociedade. O Cohen, meus amigos, ele não era apenas um mero servidor do templo, e cada um de nós judeus, que é um servidor de Akadosh Baruch Hu, parte de uma nação sacerdotal, cada um de nós também somos guardiões da sabedoria da Torá, guardiões da santidade, né, que a Torá exige para a vida de cada um de nós, judeus e não judeus. Portanto, cada um de nós deve se esforçar para manter sempre um alto padrão moral. Sobretudo se esse judeu pretende aconselhar os outros, judeus ou não judeus, acerca dos caminhos da Torá, acerca da tradição judaica. Não se pode promover a sabedoria da Torá e se contaminar, né, com a filosofia, com os modismos das nações, mergulhando na impureza desta forma. Portanto, meus amigos, a separação a que a Torá nos exorta
ela tem por finalidade, sobretudo, um estado constante de preparação para que cada um de nós possa exercer o seu papel na vida judaica. Você vai dizer, mas eu não sou judeu, eu sou noético. Eu devo dizer, antes de mais nada, você conta nos dedos de uma mão, no Brasil, as pessoas que realmente vivem uma vida noética. Não é que se autonomeiam como noéticos, mas que vivem. Eu digo isso porque eu analiso perfis, né, no Facebook todos os dias, pessoas que pedem entrada no Pérolas da Sabedoria Judaica, que muitos se apresentam como noéticos, mas uma análise ali gerada dos seus perfis indica claramente que essa pessoa não tem a menor ideia, porque não foi orientada adequadamente, porque não recebeu instrução adequada, provavelmente por um desses judeus mal preparado, hipócrita, né, que se autonomeou, né, responsável por orientar as pessoas, mas que, na verdade, não tem uma vontade de servir ao Criador, mas de se servir por meio da Torá e daqueles que buscam no povo judeu e na Torá um caminho de vida. Portanto, esse processo de preparação que exige um esforço constante para o serviço cotidiano, porque não se é judeu apenas uma parte do dia, não se pode ser um noético apenas uma parte do dia, mas as 24 horas do dia. Não se pode servir Deus e aos homens apenas pela metade, mas sim com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos, com todo o nosso amor, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa energia. Portanto, eu quero concluir essa mensagem exortando vocês a serem cautelosos. As redes sociais são um campo minado, onde muitos se apresentam como sacerdotes, os pseudo-Kohanim, mas na verdade muito poucos são aqueles que podem de fato oferecer os valores da Torá que indicam um caminho a seguir. Eu quero por fim dizer o seguinte: eu não me autonomeio rabino, vocês não vão ver isso em parte alguma. Eu sou apenas um judeu que estuda a Torá e que, como parte das mitzvot, cumpre a missão de promover e difundir os valores da Torá, para que judeus façam o seu processo de teshuvá e para que não judeus possam absorver a ética judaica e orientá-lo em suas vidas, meus amigos. Shabbat Shalom.